Olá meus queridos seguidores, vim hoje trazer para vocês mais um vídeo, do canal Ivan Pedras Preciosas. Nesse conteúdo vamos abordar o tema garimpo, um pouco da história, tipos de garimpo, sua exploração e consequências ao meio ambiente, formas de garimpo etc. Sem mais delongas prosseguimos. Garimpo. O garimpo é uma atividade cujo principal objetivo é a extração de minerais das águas e dos solos para a comercialização. O garimpo é uma atividade de extração de recursos minerais, como o ouro, dos solos ou cursos d'água em escala limitada e de maneira individual ou por cooperativas, utilizando-se de técnicas manuais ou, ainda, de maquinários como retroescavadeiras e dragas. Apesar da sua importância econômica, o garimpo promove transformações na paisagem e ocasiona uma série de danos ao meio ambiente, como o desmatamento e a contaminação das águas dos rios com elementos tóxicos. Além disso, o crescimento do garimpo ilegal no Brasil, principalmente na Amazônia, impõe riscos às comunidades tradicionais, como os povos indígenas e os ribeirinhos. O garimpo é uma atividade econômica que tem como objetivo a obtenção de recursos minerais, como o ouro, para comercialização. Pode ser realizado individualmente ou em grupo mediante técnicas manuais ou com o auxílio de equipamentos como tratores, escavadeiras hidráulicas e dragas. Muitos buscam a riqueza, vão até os garimpos em busca do ouro, mas na maioria das vezes acabam devastando a natureza e não conseguem o tão sonhado ouro em grandes quantidades. É considerado ilegal o garimpo que não obteve autorização da Associação Nacional de Mineração, ANM, e ou que não segue as regras previstas por esse órgão, que proíbe a garimpagem em terra indígena e em áreas superiores a 50 hectares. O garimpo altera a dinâmica local de onde se instala e promove transformações na paisagem natural, o que causa impactos ao meio ambiente. São impactos ambientais causados pelo garimpo: desmatamento, assoreamento de rios e contaminação dos solos e das águas com substâncias como mercúrio, um insumo utilizado no garimpo e que pode provocar graves danos à saúde humana. A área de garimpo dobrou no Brasil na última década, em especial nos estados da região norte e no Mato Grosso. O garimpo ilegal também avançou no território nacional, e tem se tornado um grande problema para comunidades e povos tradicionais do Brasil, como os indígenas e os ribeirinhos. Objetivos do garimpo. A atividade executada nas áreas de garimpo pode ser classificada como um tipo de extrativismo mineral que se dá por meio de técnicas específicas que o diferenciam da mineração até mesmo sob a perspectiva legal. Sendo assim, o principal objetivo do garimpo é a obtenção de minerais com valor comercial para sua posterior venda, que, nesse caso, acontece logo na sequência da extração. O ouro é o principal tipo de mineral extraído por meio dos garimpos. No entanto, a legislação brasileira autoriza a extração de uma dezena de minerais classificados como garimpáveis, entre os quais estão diamante, quartzo, mica e feldspato. Como ocorre o garimpo? O garimpo, ou garimpagem, como é chamada a atividade desenvolvida nessas áreas, é estabelecido em áreas onde há presença de minerais metálicos ou não metálicos que apresentem valor comercial. Esses minerais são comumente encontrados em terras com depósitos fluviais, aluvião, eluvionares, fragmentos de minerais que restaram após o intemperismo e erosão, ou ainda em depósitos secundários, conforme a definição da Agência Nacional de Águas, ANA. Por essa razão, é comum a instalação de garimpos próximo a cursos d'água. Descreve-se a atividade no garimpo como sendo a mineração feita manualmente com o auxílio de poucos instrumentos e utensílios, sendo um deles a bateia. O garimpo é muitas vezes descrito como mineração artesanal. Enquanto existem garimpeiros que desenvolvem a extração da forma descrita acima, o avanço tecnológico permitiu a implementação de maquinários, como retroescavadeiras hidráulicas, tratores de esteira, pás carregadeiras e dragas, para a realização do garimpo, o que faz com que se aumentem a velocidade do trabalho e a área explorada. Os maquinários são utilizados para revolverem e sugarem o material do fundo dos rios, que passa por um processo de filtragem para a separação do mineral. Depois disso, a água é devolvida para o leito, processo esse que pode gerar muitos impactos negativos ao meio ambiente. Consequências do garimpo. O garimpo ocasiona uma série de transformações na dinâmica espacial e socioeconômica das áreas onde se desenvolve, podendo afetar diretamente o modo de vida de populações e comunidades, notadamente dos povos tradicionais, como os indígenas, que vivem e dependem dos recursos naturais para sua subsistência.
Disputas por áreas e a invasão de terras são registradas em muitas regiões para onde o garimpo avança, principalmente quando a atividade acontece de forma ilegal, a exemplo da exploração nas terras indígenas brasileiras. Além disso, o garimpo é responsável por uma série de ações que promovem a degradação da natureza. Essas intervenções fazem com que haja desequilíbrio de ecossistemas e ameaça direta à manutenção da biodiversidade local. Da mesma maneira, os danos ao meio ambiente podem resultar em problemas de saúde aos seres humanos. A poluição e a contaminação das águas dos rios com metais pesados, como o mercúrio, são alguns dos impactos do garimpo ao meio ambiente. Outros impactos são desmatamentos, assoreamento dos rios e alterações no seu leito, turbidez das águas, poluição dos solos, contaminação dos solos e das águas por substâncias tóxicas, como o mercúrio. A contaminação por mercúrio é uma das consequências mais danosas ao meio ambiente e à saúde humana decorrentes das atividades garimpeiras. O mercúrio é um metal pesado altamente tóxico utilizado no garimpo para a formação de amálgamas e obtenção do ouro presente na água. Após a extração, a água e os resíduos nela presentes são despejados de volta aos rios, o que leva à contaminação dos corpos hídricos e dos solos pelo mercúrio. O mercúrio afeta a fauna dos rios e a flora presente nas suas margens. O consumo de peixes que vivem em águas contaminadas ou mesmo a ingestão dessas águas leva à contaminação dos seres humanos, provocando severos problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, câncer, malformação congênita e o desenvolvimento de problemas neurológicos decorrentes da forma como esse metal pesado age no sistema nervoso. Garimpo no Brasil. O garimpo é uma atividade que faz parte da história econômica do Brasil, confundindo-se também com a interiorização da ocupação do território nacional nos séculos passados. Atualmente se tem observado o crescimento da área destinada a essa prática no país, em especial nos estados da região norte, como Pará, Amazonas e Roraima, e também no Mato Grosso. Dados do MAP Biomas mostram que a área de garimpo praticamente dobrou no país entre 2010 e 2021, passando de 99 mil hectares para 196 mil hectares nesse intervalo de tempo. Um aspecto alarmante desse crescimento é que ele ocorreu principalmente nas regiões de terras indígenas, o que causa sérios impactos à vida das populações indígenas por motivos que vão desde a degradação ambiental em áreas protegidas até os confrontos diretos. Diferenças entre garimpo legal e ilegal. Garimpo legal é a atividade de garimpagem praticada de acordo com o previsto na legislação, conhecida como Estatuto do Garimpeiro, e mediante a solicitação do requerimento de lavra garimpeira, permissão para extração mineral por meio do garimpo. A Agência Nacional de Mineração, ANM, responsável pela regulamentação e fiscalização dessa prática no Brasil. Garimpo ilegal. Segundo as determinações da ANM, a atividade de garimpo é considerada ilegal quando praticada no interior de terras indígenas ou em áreas com superfície maior do que 50 hectares, 0,5 km². No caso de requerimentos individuais, ou 1.000 hectares, 10 km², no caso de cooperativas de garimpeiros. Diferença entre garimpo e mineração. O garimpo e a mineração são atividades extrativas que diferem quanto à escala de atuação e, principalmente, aos processos característicos de cada uma delas. Garimpo, praticado em uma área limitada, e a extração acontece em pequenos volumes. Após a obtenção do mineral, como o ouro, a sua venda se dá de forma imediata diretamente ao consumidor ou à empresa interessada. Mineração corresponde a todo o processo de pesquisa, exploração, extração e beneficiamento dos recursos minerais extraídos do solo. É, além de uma atividade econômica, uma indústria. História do garimpo. A extração de metais valiosos, principalmente o ouro, das águas e dos solos por meio de técnicas manuais simples faz parte da história da humanidade desde, pelo menos, o período de domínio do Império Romano no continente europeu, passando também pelos povos pré-colombianos da América do Sul. No território brasileiro, a história do garimpo começou ainda durante o Brasil colônia. Entre as principais áreas exploradas no período, estavam os atuais estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, onde o ouro finalmente foi encontrado, em 1695. Frentes de exploração seguiram também rumo à região norte do Brasil, que, na segunda metade do século XX, se tornou a principal área do garimpo no território nacional. A partir da década de 1980, se instalou o garimpo de Serra Pelada, no estado do Pará.
Serra Pelada foi a maior área de garimpagem a céu aberto do mundo no sul do Pará. Estimativas indicam que as retiradas chegaram a 42 toneladas durante o ano de 1980. Serra Pelada teve seu auge em 1983. Só naquele ano foram extraídas 14 toneladas de ouro do local, segundo registros oficiais. Fatores como o trabalho em condições precárias e o esgotamento das jazidas levaram à suspensão das atividades em 1992. Nesse vídeo vimos e estudamos mais um pouco sobre o garimpo no Brasil. Espero que tenham gostado de mais esse conteúdo. Não esqueçam de já ir se inscrevendo no canal, compartilhem esse vídeo para estar ajudando esse humilde canal a crescer e não esqueçam de deixar seu like. Dá aquele valeu e segue eu. Por Ivan Pedras Preciosas.